E aí galera, bem-vindos de volta ao canal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de eletrônica. Hoje a gente vai falar sobre amplificadores operacionais, certo? A gente vai primeiro dar uma introdução do porquê estudar eletrônica e dar uma introdução do porquê basicamente estudar esse amplificador em específico, certo? E depois a gente vai vir com toda a introdução sobre o que é amplificador operacional, como é que funciona e tudo mais. E na próxima aula a gente vê algumas aplicações em malha fechada. Nessa aula a gente ainda vê uma aplicação de malha aberta para eles. Então vamos começar com a introdução do porquê estudar eletrônica, né? Estudar eletrônica é muito importante porque a gente vê tudo o que está ao nosso redor atualmente está utilizando uma eletrônica, certo? Então, pessoal de informática, de eletricidade e tudo mais, precisa saber dessas coisas para poder entender como é que funciona por dentro e saber consertar ou saber qual o problema de cada componente, certo? Então, na eletrônica tem os sensores, basicamente quase tudo hoje em dia utiliza sensores, que é para personalizar alguma aplicação, deixar tudo mais automatizado, certo? E o que são sensores? Sensores são dispositivos que reagem especificamente de um modo mensurável, certo? Tem que ser mensurável, tem que a gente conseguir medir uma característica física ou química, certo? Quando os sensores convertem alguma característica física em impulsos elétricos, a gente chama que são um transdutor. Por exemplo, a conversão de um sinal mecânico em um sinal elétrico e tudo mais, certo? Aqui tem vários tipos de sensores e conversores, certo? E transdutores. Aqui é um LDR, que é um resistor sensível à luminosidade. Isso aqui é o LM35, que é um sensor de temperatura, certo? Ele transforma a temperatura, o grau Celsius, certo? Em pulsos elétricos. Quanto maior a temperatura, maior vai ser sua tensão. Quanto menor a temperatura, menor a tensão que ele disponibiliza. Isso aqui é um sensor de umidade. Ele, da mesma forma, ele transforma umidade em pulsos elétricos. Aqui tem sensores de vazão para verificar o fluxo de água que está passando nesse cano. E aqui são sensores de proximidade, que também transforma distância em pulsos elétricos. Aí muitas vezes esses sinais têm uma forma ou uma variação de tensão que não é adequada para o nosso sistema medir, por exemplo, um Arduino, ou um BeagleBone, ou um Raspberry Pi, ou um computador até, certo? Pode ser que esses sensores transmitam uma tensão muito pequena que a gente quase não consiga verificar nesses processadores. Então, a gente precisa fazer um condicionamento desse sinal. Às vezes também ele pode variar entre positivo e negativo, e nosso processador só recebe tensões positivas. E aí, a gente tem que fazer um condicionamento dessa tensão antes de aplicar nos nossos processadores, certo? Então aqui vamos ver o que está dizendo. Muitas vezes os sinais provenientes de sensores e transdutores precisam ser condicionados para serem tratados de forma correta, adequada. O condicionamento pode ser entendido como amplificação. Por exemplo, se o sinal for muito pequeno, a gente pode amplificar esse sinal e medir com maior facilidade no nosso processador. Pode fazer uma filtragem. O que é? Esse sinal está com um ruído muito alto. Então a gente pode fazer uma filtragem. Está com uma frequência que eu não queria. A gente pode fazer a filtragem dessa frequência. Pode fazer adição ou subtração de nível CC, por exemplo. Se ele está positivo e negativo, só que minha entrada só recebe positivo. Então a gente pode dar uma adição de um nível CC a esse sinal para ele ficar sempre positivo. Ou então, meu sinal, minha entrada, aceita níveis negativos e o sinal está só positivo. Então a gente pode deixar essa entrada em zero, por exemplo, para facilitar o nosso tratamento. Pode fazer integração ou qualquer outro tipo de adequação desse sinal, certo? E o amplificador operacional
vem como finalidade para fazer todos esses tipos de operação, certo? Ó, um amplificador operacional, o one-pop, é um amplificador diferencial com ganho muito alto. Isso aí são as características principais do amplificador operacional. Ganho muito alto, uma impedância de entrada muito alta, ou seja, quase não permite a entrada de corrente elétrica nesse dispositivo, e impedância de saída baixa, ou seja, ele funciona como se fosse uma fonte de tensão na saída. E o one-pop é um componente eletrônico compacto construído de junções de resistores, capacitores, transistores, diodo e vários outros componentes, certo? Tudo isso está dentro desse CI que a gente chama. CI é um circuito integrado. Por exemplo, esse CI aqui possui 4 amplificadores operacionais. Esse aqui possivelmente só tem 1 ou 2 no máximo, certo? Depende da quantidade de pinos que tem nesses CIs. E suas principais aplicações é justamente fazer operações matemáticas, por exemplo, somar, subtrair, multiplicar, dividir e essas coisas, certo? Suas principais aplicações, como o próprio nome diz, são realizar operações matemáticas, como eu falei. Integração, diferenciação, soma, subtração, multiplicação, amplificação, exponencial, etc. Certo? E quais são as características de um amplificador operacional ideal? Idealmente, ele possui uma impedância de entrada infinita, o que quer dizer que nenhuma corrente entra dentro do componente. Uma impedância de saída nula, como se fosse uma fonte de tensão ideal. Um ganho de tensão infinito, uma resposta de frequência infinita, ou seja, pode colocar qualquer nível de frequência, dos mais altos GHz como os mais baixos, e uma insensibilidade à temperatura, ou seja, sua variação da saída não altera com a variação da temperatura. E o modelo é desse jeito aqui. Isso aqui é um amplificador operacional. Ele possui 2 entradas, uma positiva e outra negativa, e a saída. E como é que funciona um amplificador operacional? Ele basicamente vai fazer a diferença entre essas 2 entradas de sinais, certo? Fazer a diferença dessas entradas e multiplicar por um ganho, nesse caso aqui, infinito. Ou seja, ele vai fazer essa diferença, vai multiplicar por um ganho infinito e vai colocar o resultado aqui na saída, certo? Então, basicamente, ele vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão dependente da entrada. Ele vai fazer a diferença de tensão entre as 2 entradas de sinais e vai multiplicar por um ganho infinito e colocar na saída, certo? Então, basicamente, o amplificador operacional ideal vai funcionar dessa forma, certo? Ó, o VD é a diferença de potencial da entrada, vai ser a diferença do potencial positivo menos o potencial negativo, certo? E o amplificador real, certo? Vai ter, além das entradas de sinais e da saída, vai ter também as suas fontes de alimentação. Vai ter uma fonte de alimentação positiva e outra negativa, certo? Alguns amplificadores operacionais precisam que essa fonte de tensão seja simétrica. O que quer dizer isso? Que se aqui for 15 volts, aqui tem que ter menos 15 volts. Se aqui for 20 volts, aqui vai ter menos 20 volts, e assim sucessivamente. Outros amplificadores operacionais já aceitam apenas tensões positivas, ou seja, coloca a tensão positiva aqui, por exemplo, 15 volts, e aqui você pode colocar o zero, o terra, no caso, certo? Pode colocar 0 volt. Então vamos ver o que tem aqui. O amplificador operacional possui 2 entradas de sinais, a gente já disse, uma inversora que é a negativa e a não inversora que é a positiva, uma saída e 2 entradas de alimentação. E a região de operação, ele tem 3 regiões basicamente. Tem as regiões de saturação positiva, região de saturação negativa e a região intermediária, que é a região linear. O que isso quer dizer? É o seguinte: o amplificador real,
é real, certo? Não é ideal. Então, se fosse ideal, qualquer variação de tensão na entrada, a gente multiplicava por um ganho infinito, ele ia disponibilizar na saída qualquer que fosse o valor de tensão da saída. Só que no real não, tem um limite. E o limite é justamente a alimentação, o nível de alimentação que a gente está aplicando para alimentar o amplificador operacional. Por exemplo, se a gente alimentou o amplificador operacional com 15 volts positivo, como é que ele vai conseguir ter na saída uma tensão maior do que 15 volts? Não vai conseguir, certo? O amplificador operacional não vai conseguir gerar uma tensão de saída maior do que a alimentação dele, nem ter uma tensão de saída menor do que sua tensão de alimentação negativa. Por exemplo, se ele for alimentado com mais 15 e menos 15 volts e na saída quiser colocar menos 30 volts, ele não vai conseguir. O mínimo que ele vai conseguir vai ser menos 15 volts, porque é a tensão da alimentação negativa. Então, basicamente, essas duas regiões aí vão ser as regiões de saturação, onde o amplificador operacional tenderia a colocar uma tensão maior do que a tensão de alimentação, só que ele não vai conseguir. Então, ele vai limitar na tensão de alimentação, positiva ou negativa, certo? Então, quando a saída for tender a ser maior do que a tensão de alimentação, ela vai ser grampeada, certo? E aqui vai ser a região linear onde aquela função vai estar valendo, ou seja, que a saída vai ser igual a diferença de potencial da entrada multiplicado pelo ganho do amplificador operacional. Aí vai ser justamente nessa região aqui. Por que não é uma reta, já que o ganho é infinito? Porque no real, na verdade, o ganho não é infinito, o ganho é finito, certo? Por isso que é uma inclinação, por isso que tem uma inclinação. Se fosse infinito, seria uma reta aqui. Porque qualquer coisa vezes infinito é infinito, certo? Então, basicamente, essas são as três regiões de operação do amplificador real. E a gente vai agora fazer aplicações utilizando aquela curva, certo? Basicamente, o amplificador operacional vai operar de duas formas, ou de malha aberta ou de malha fechada. O que quer dizer isso? Malha aberta quer dizer que não tem realimentação. Ele vai ser utilizado exatamente como está aqui. Vai ter a entrada positiva, a entrada negativa e a saída, certo? Vai ser dessa forma. E a malha fechada, a gente vai ter uma realimentação. O que é uma realimentação? É utilizar a saída em uma das entradas. Isso que quer dizer realimentar. O resultado está sendo utilizado em uma das entradas. E o mais comum é a gente fazer a realimentação negativa. Ou seja, a saída vai ser ligada à entrada negativa, ou diretamente ou através de outro componente. Pode colocar outro componente aqui no meio, certo? Por exemplo, um resistor, capacitor ou qualquer outra coisa. Então, a realimentação geralmente vai ser negativa porque ela é mais estável, certo? Devido à fórmula lá da diferença de potencial, a gente consegue uma maior estabilidade utilizando a realimentação negativa. Tudo bem? Então, aqui, a principal aplicação em malha aberta é a gente fazer um comparador de tensão. O que quer dizer isso? Por que isso? Olha só, se a gente colocar uma tensão aqui de referência no negativo, uma tensão de referência qualquer, por exemplo, 2 volts, certo? A gente colocou 2 volts aqui no negativo. E aqui a gente tem outro sinal de tensão que a gente está colocando no positivo. Veja bem, se essa fonte aqui, esse valor Vs, for maior do que 2 volts, qual vai ser a diferença de potencial?
a diferença potencial vai ser um número maior do que 2 volts, então vai ficar alguma coisa menos 2 vai dar um número positivo, né? Porque isso aqui é maior do que esse daqui. Então vai dar uma subtração com um número positivo, certo? Isso vezes um ganho muito alto. Ele vai tender a ser infinito, não é? Só que a gente sabe que o máximo de tensão que o amplificador operacional pode sair vai ser a alimentação positiva do amplificador. Então ele vai saturar aqui no VCC. VCC é a alimentação positiva e menos VE é a alimentação negativa que a gente está fazendo aqui no amplificador operacional, certo? Porém, contudo e entretanto, se VS for menor do que VR, e aí, essa subtração aqui, V mais menos V menos, vai dar positivo ou negativo? Vai dar negativo. Multiplicado por um ganho muito alto, vai dar um número negativo muito alto. Próximo, assim, vamos imaginar a menos infinito. Só que não tem como um amplificador operacional disponibilizar uma tensão menos infinito, então ele vai saturar em menos EE, menos VE. Então, ele vai saturar em menos VE, ou seja, quando VS aqui, essa tensão, for maior do que VR, a subtração vai dar positiva e ele vai saturar em VCC. Quando VS for menor do que VR, a subtração vai dar negativa e o amplificador operacional vai saturar em menos VE. Então, dessa forma, a gente pode fazer um comparador de tensão. A gente coloca um sinal variando aqui e a gente coloca um sinal fixo aqui. Quando esse aqui for maior do que esse, tem um valor positivo. Quando esse aqui for menor do que esse, tem um valor negativo. E isso a gente pode, por exemplo, colocar essa saída para ligar um LED. Olha só, se VS for maior do que VR, acende o LED porque a tensão é positiva, o LED vai ser polarizado diretamente e vai acender o LED. Se VS for menor do que VR, a polarização do diodo do LED vai ser negativa, vai ser inversamente polarizado, então não vai acender o LED. Olha aí, tá vendo? A gente pode fazer um comparador de tensão e verificar através de um LED o que é maior e o que é menor. Então essa entrada aqui pode vir de um sensor, por exemplo, um sensor de temperatura, vamos dizer assim. Então, se o sensor de temperatura tiver com um nível de tensão maior do que o VR que a gente colocou aqui, então, quando ultrapassou, por exemplo, 50 graus Celsius, então a gente vai ter uma tensão positiva aqui no VO e ele pode ligar um ar-condicionado, por exemplo. Se a temperatura baixou de 50 graus Celsius, aí essa tensão aqui vai ser menor do que essa. E a tensão aqui pode ser zero ou pode ser negativo, né? Se a gente colocar zero aqui, vai 0 volt para alimentar o ar-condicionado, então o ar-condicionado vai desligar. Então, dessa forma, a gente pode fazer várias aplicações utilizando comparadores de tensão. Aqui está um exemplo, ó. A tensão VI, que é a de entrada aqui no positivo, está variando de qualquer forma aqui. Por exemplo, seguindo a velocidade do vento. Aí a gente coloca um valor de tensão de referência aqui, qualquer, certo? A gente que escolhe esse valor de referência. Quando essa tensão for menor do que o valor de referência, vai ter uma tensão de saída de menos 12 volts. Quando ela for maior do que a nossa tensão de referência, vai ter uma tensão de saída positiva. E assim pode a gente encontrar um valor aqui, uma comparação de tensão da nossa entrada com o nosso valor de saída e utilizar para aplicar em outra coisa. Aqui já tem outro exemplo. Por exemplo, a gente colocando aqui um LDR, que é um resistor sensível à luminosidade. E isso aqui é um divisor de tensão. Aqui está dividindo a tensão de 12 volts em algumas partes, certo? Por exemplo aqui, se o LDR não estiver recebendo luz, ele vai ter uma resistência muito alta. Se o LDR estiver recebendo luz, ele vai ter uma resistência muito baixa. Então veja bem,
Se não estiver recebendo luz, a tensão nesse ponto aqui vai ser praticamente 12 volts, porque essa é uma resistência muito alta, então praticamente não vai estar passando corrente por aqui, e aqui vai ter 12 volts de tensão. Se estiver recebendo luz, essa daqui é uma resistência muito baixa, então a tensão aqui vai estar praticamente igual a zero. Então aqui vai se aproximar de zero. Então com luz, aqui fica próximo de zero, sem luz, aqui fica próximo de 12 volts. Com isso, a gente pode aplicar aqui na entrada negativa, e a entrada positiva vai ser um divisor de tensão de metade de 12 volts. Aqui vai aparecer 6 volts. Se vocês fizerem aqui a lei das malhas para essa malha aqui, vocês vão verificar que aqui vai dar exatamente 6 volts, porque os resistores são iguais. Aí aqui tem 6 volts, então ele já está calculando o limiar. Então, se tiver luz, isso aqui vai ser próximo de zero. Então, essa tensão aqui vai ser maior do que essa, e aqui vai acender, vai ficar positivo, vai saturar em VCC. Então, vai ligar o LED. Se aqui não tiver recebendo luz, isso aqui vai ser próximo de 12, então essa tensão aqui negativa vai ser maior do que a tensão positiva, então ele vai saturar em zero. Saturando em zero, não liga o LED. Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, um sensor de presença, quando está passando ou não alguma coisa entre esse laser e o nosso LDR. Quando estiver recebendo luz, isso aqui vai para positivo. Quando não estiver recebendo luz, isso aqui vai para zero. Outra aplicação pode ser para medir o nível de água de um reservatório. Por exemplo, aqui, isso aqui é um potenciômetro, e aqui a gente vai ligar essa perna do potenciômetro a 5 volts e essa perna aqui do potenciômetro a 0 volt. Então, essa tensão aqui, nesse ponto do meio, vai variar entre 5 e 0 volt. Então, por exemplo, se aqui estiver totalmente cheio, a gente pode dizer que está próximo de 5 volts. Quando isso aqui estiver totalmente baixo, isso aqui vai estar próximo de 0 volt. E a gente coloca um nível de referência aqui, por exemplo, a metade do caminho. Então, se tiver cheio, aqui vai estar maior do que o 2,5 volts, que é a metade, certo? Então, vai acender esse LED aqui. Quando isso aqui estiver vazio, metade vazio, mais abaixo do nível médio, então isso aqui vai ficar mais próximo de zero. Então, isso aqui vai ficar maior do que esse e vai saturar no negativo, então vai acender este outro LED. Então, pode colocar esse aqui verde e esse aqui vermelho. Quando tiver o LED verde aceso, é porque está mais da metade com água. Se tiver o LED vermelho aceso, é porque está com menos da metade de água. Então, a gente pode aplicar, por exemplo, para acionar uma bomba d'água, para alimentar isso aqui, para quando estiver abaixo do nível médio, a bomba de água jogar água para cá e encher a cisterna. Se tiver acima, desliga a cisterna, por exemplo, certo? E aqui tem outra aplicação, vamos ver, ó. Projeta um circuito capaz de indicar quando o nível de água em um reservatório encontra-se em um dos seguintes estados: com menos de 1/3, entre 1/3 e 2/3 e acima de 2/3 da sua capacidade de volume preenchido. Ou seja, em vez de ter apenas um nível lá no reservatório, a gente vai ter 3 níveis aqui, certo? Abaixo de 1/3, entre 1/3 e 2/3 e acima de 2/3. E a aplicação pode ser feita dessa forma. Coloca o potenciômetro ligado a 14 volts e a 0 volt, e a gente pega esse sinal do meio e coloca nas entradas positivas dos
amplificadores operacionais. E aqui a gente vai fazer um divisor de tensão por 3, com resistores iguais, certo? E aqui a gente vai verificar justamente aquelas etapas. Quando tiver quando tiver os dois LEDs verdes acesos, é porque está acima de 2/3. Quando tiver um LED aceso e um vermelho, está no meio. E quando tiver os dois vermelhos, vai estar abaixo de 1/3. Podem verificar que vai dar exatamente isso que eu falei, certo? Então, a gente vai terminar essa aula por aqui para não ficar muito extenso. E próxima aula a gente vê as aplicações do amplificador operacional com malha fechada, certo? Até mais, galera. Até a próxima aula.